Opa, bom dia, tá começando o seu programa A Hora do Esporte aqui na TV Grande ABC, canal 3 da NET em São Caetano do Sul e toda a região. Você também acompanha a programação da TV Grande ABC através da internet no www.tvgrandeabc.com.br ou através das redes sociais no www.facebook.com/seu canal regional Facebook oficial da TV Grande ABC. Hoje, dia 11 de julho, terça-feira, semana, correndo com muitas informações do esporte. O esporte do ABC, esporte que vive a expectativa da classificação à próxima fase na Série D do Campeonato Brasileiro da equipe do São Bernardo, que empatou no último final de semana diante do Metropolitano em Santa Catarina e recebe agora no próximo final de semana. Aliás, você, amigo torcedor de São Bernardo, está convocado para lotar o estádio 1º de maio a partir das 15 horas no próximo sábado, jogão de bola. O time do São Bernardo, o Tigrão do ABC, precisa do seu apoio para conseguir, evidentemente, passar a próxima fase da competição. A Federação Paulista de Futebol divulgou ontem, em sorteio aberto na entidade, as equipes classificadas à próxima fase da 2ª divisão do futebol de São Paulo. O Esporte Clube São Bernardo e também o Mauaense estão disputando esta competição. Daqui a pouco a gente passa os grupos de cada um. Também vamos falar da Copa Paulista. O São Caetano hoje apresenta reforço a partir das 14h30. Tem jogador novo chegando ao azulão da ABC para a alegria de tanta gente. São Caetano que enfrenta a equipe do Taubaté já na próxima semana, na sexta-feira, jogo que acontece fora de casa e evidentemente aqui a TV Grande ABC vai estar acompanhando. O Água Santa também tem importante compromisso, todas as informações do esporte a você. E hoje, um programa especial, vamos falar sobre educação física, vamos falar sobre medicina esportiva, vamos falar sobre o futebol. Amanhã tem Campeonato Brasileiro, tem Corinthians e Palmeiras e eu quero dedicar esse programa hoje a um grande amigo que nos deixou ontem à noite, Eduardo Luiz, o Ligeirinho, de tantas e tantas histórias. Meu amigo acabou falecendo ontem, infarto fulminante, quando voltava para sua casa em Atibaia. Estava na ativa, trabalhando na Rádio Tropical FM de São Paulo e inclusive trabalhou na partida de domingo entre Palmeiras e Cruzeiro e nos deixa, pai do Marcos Luiz, grande amigo da Rádio Bandeirantes também de Campinas. Eduardo Luiz, que eu tive o prazer de trabalhar com ele ao lado durante tanto tempo na Rádio Tupi de São Paulo, tantas viagens, tantas coberturas com Copa do Mundo, com a seleção brasileira. Ligeirinho, meu grande abraço daquela equipe maravilhosa que tivemos ao lado de Fiore Giliotti, também saudoso, que agora com certeza está o abraçando, este que é sem dúvida nenhuma o professor, como eu gostava de chamá-lo. Tanto ele quanto o Roberto Carmona, que está vivíssimo na Rádio Transamérica, os dois que eu reputo como meus dois grandes professores no jornalismo esportivo. E hoje a gente dedica esse programa ao Eduardo Luiz, ao Ligeirinho, que ele possa repousar. Lembrando que o enterro será às 16h30 lá em Guarulhos. A família já informou, tá aí a imagem do meu grande amigo Ligeirinho, o Eduardo Luiz. Valeu? De tantas e tantas Copas do Mundo, de tantas e tantas transmissões e, enfim, faz parte, isso está acima de tudo aquilo que a gente entende, do que a gente sabe, mas o que a gente tem que, na verdade, acreditar é que a sua missão foi concluída aqui no plano terrestre, tá certo? Vamos lá falar de Campeonato Brasileiro. Tivemos um jogo fechando ontem a 12ª rodada desta competição. Partida isolada e uma importante vitória aí dos comandados do técnico Vanderlei Luxemburgo, vencendo fora de casa a equipe do Coritiba. Coritiba 0, Sport Recife 3, aí fechando essa terceira rodada. Deixa eu apresentar agora os nossos convidados. Dr. Alberto Pocchini, médico do esporte do Hospital São Luís, Hospital e Maternidade São Luís, aqui de São Caetano do Sul, no que diz respeito à medicina esportiva, e vem falar um pouco para a gente não só desse trabalho que o Hospital São Luís, da Rede D'Or, inicia na cidade de São Caetano, mas também de sua autoridade, da importância da medicina
medicina esportiva hoje para a evolução de todo o esporte, de toda a atividade esportiva de uma maneira geral. Desde aquele atleta de final de semana, daquele atleta, daquela pessoa que gosta de praticar exercício físico, mas também do alto rendimento. Dr. Alberto Pucchini, bom dia, seja bem-vindo aqui à TV Grande ABC. Bom dia, Luciano, é um prazer, em nome também do Hospital São Luís, estar aqui e a gente poder conversar um pouquinho e passar aquilo que a gente acha que é importante, tanto para o atleta competitivo como para o atleta praticante, né, atividade física recreativa. Então é muito importante isso para nós. Obrigado. Nosso outro convidado do dia, Walter Rocha, coordenador do Circuito Escolar ABC, responsável em organizar um evento que eu reputo como um dos melhores de São Paulo, até porque mexe com criança, mexe com a base, mexe com aquilo que a gente entende e sabe que é o futuro da nossa região. E quando a gente fala de população, a população do ABC é muito boa, a população do ABC é muito educada, a população do ABC é evoluída, a população do ABC é isso ou aquilo. Isso é por consequência de algum momento foi feito um investimento nessa base, na educação, na orientação, e o Walter é um dos responsáveis aí em acompanhar já durante tantos anos essas crianças nos colégios privados de toda a região do ABC, mais de 80 colégios que já passaram aí pelo circuito escolar. Bom dia, Walter, que bom tê-lo aqui com a gente novamente. Bom dia, Luciano, mais uma vez é um prazer estar aqui conversando com vocês e poder dividir hoje aí, poder falar um pouco de atividade física junto com a medicina esportiva dentro do esporte. Isso é um grande privilégio, quero agradecer, muito obrigado, espero poder colaborar aí com as informações. Doutor Alberto, já para a gente abrir o debate e falar um pouco sobre a medicina esportiva, de cara eu gostaria que apresentasse, né, o cenário hoje do Hospital São Luís, que vem, né, através da Rede D'Or, já com um carimbo muito forte, é um hospital referência no âmbito nacional, no que diz respeito a equipamentos, no que diz respeito à estrutura e atividade esportiva, que é tão presente na região do ABC, a gente sempre ouve, né, os atletas, né, São Caetano aí, com Arthur Zanetti, com Maicon Andrade, medalhistas olímpicos, o pessoal do atletismo através da parceria com a BMF Bovespa, enfim, o próprio AD São Caetano, a Liga Nacional de Vôlei, né? Equipes com atletas de altíssimo rendimento, mas em um cenário onde você esbarra diariamente. Eu sei que vivendo o dia a dia da cidade, são grupos de caminhada, grupos de pedalada. Ontem estivemos aqui com Roberto do Proed, que organiza toda segunda-feira o Pedal São Caetano. Enfim, o esporte é algo muito vivo, então a medicina tem que acompanhar essa realidade e no ABC era o que faltava. Sim, dada essa inauguração que houve dia 19, Luciano, 19 de junho agora, existe essa condição de tanto o atleta competitivo como o praticante da atividade física recreativa ter aí uma assistência melhor, né? Evitar estar fazendo atividade física ou mesmo estar buscando o limite, né, que existe na atividade física competitiva sem ter uma parte assistencial adequada, né? Então, um hospital grande, uma estrutura de 300 leitos, quer dizer, tem todas as especialidades. É possível fazer um agendamento, existe um telefone que foi aí oferecido, que é o 2777-1100. Então, é possível que quem pratica atividade física não o faça sem a assistência inicial, né, necessária ao nosso ponto de vista, né? Isso é importante, porque o alto rendimento, às vezes até por conta do regulamento das competições, eles já são obrigados a passarem por algumas avaliações anuais e às vezes até semestrais. Agora, o que acontece no ABC, e aí eu acho muito importante a divulgação desse telefone novamente, é o esporte meio que solto. A pessoa, eu quero participar, eu quero pegar uma bicicleta e eu quero ir até Paranapiacaba, eu quero ir até Santos, eu quero ir até Aparecida andando de bicicleta, eu quero caminhar, eu quero acordar cedo no domingo e vou fazer uma maratona de 8 quilômetros, ou vou andar 10 quilômetros, enfim. Precisa ter um acompanhamento médico, né? Qual a importância e qual o grau assim, de porcentagem, se o senhor tem isso, de pessoas que acabam tendo problema sério, ou infartos, ou por consequência disso, ou até lesões físicas mesmo, né? Eu acho que é exatamente isso que você comentou, Luciano. Felizmente, a percentagem de pessoas que têm um infarto, algo seguido, algo grave, com risco de vida, felizmente ele é baixo.
mas essas outras lesões elas são altas. A gente tem uma incidência aí de lesão muscular dentro da atividade esportiva que gira em torno de 40% a 50% das lesões, né? Então é muito comum isso, você pode corrigir fazendo uma avaliação inicial, sugerindo um alongamento adequado, sugerindo de algumas estruturas, né, uma preparação adequada aí, junto com o educador físico, né? Então isso tudo cabe dentro da atividade esportiva, recreativa e competitiva. O que não justifica, como você mesmo disse, né, é a gente ir ao limite sem antes ter tido uma avaliação para isso. O risco de vida, ele realmente, infelizmente, não é tão alto, né? Mas de lesões a gente vê isso com muita frequência, né? Há 20 anos a gente trabalha com medicina esportiva, até dentro da universidade, da Escola Paulista de Medicina, que a gente está há 20 anos lá dentro da universidade. É muito comum a lesão dentro da atividade esportiva, né? Então é aquela ideia, não, vou jogar um futebol de domingo, mas ali dentro da atividade física todo mundo quer ganhar, ninguém quer perder. E dentro dessa disputa você acaba tendo uma lesão, às vezes uma lesão que vai te levar a 3 meses, 4 meses para você se recuperar adequadamente para fazer uma atividade física que é qualidade de vida, né? Que é importante para a saúde. E eu acho que nesse amador, nesse esporte, como citou o doutor, de domingo, por exemplo, ele tem até um agravante, e com certeza você tem até mais conhecimento para explorar sobre isso, que é essa recuperação. Quando você fala do alto rendimento, você tem uma recuperação, mas às vezes a pessoa sofre um entorse, mas ela acha que é uma dorzinha, e ela continua, segunda-feira ela vai trabalhar, e ela vive, depois de repente está numa idade de estudar à noite, ou então ter outra atividade, e ela continua ali com um osso lesionado, com algo torcido, com um problema muscular sem recuperação, porque ela acha que é um desconforto, ela não tem às vezes a dimensão, né? Por isso que eu acho que é importante não só o preventivo, como o acompanhamento também, né? Eu acho que por uma questão de custo, vamos dizer assim, da saúde, né? É muito importante a prevenção. A gente fala muito em prevenção, a gente fala em procurar uma alimentação adequada, né? Mesmo dentro da atividade física, porque a gente vê muita gente que tem aí é muito desregrado na questão da alimentação, porque acha que na atividade física ele vai compensar isso pensando em saúde, né? Isso é impossível, né? A gente demora 1 hora para gastar 1000 calorias, mas come 1000 calorias em 5 minutos. Então, eu acho que o que vem antes é uma vida, pensar realmente um pouco mais uma vida, um pouco mais regrada, uma alimentação mais adequada, na atividade física que vai levar à saúde, né? Mesmo que dentro do ambiente amador, que se pensa numa competição ali entre amigos, é importante realmente buscar a saúde sempre, porque para nós é comum a gente estar envolvido com lesão, e quando você tem realmente uma lesão um pouco mais chata, isso limita você muito, às vezes por meses, às vezes até por anos de uma prática de atividade física fundamental para a saúde, né? Professor Walter, como que você lida com isso dentro das quadras, dos ginásios, enfim, de todos os eventos? Afinal de contas, né, o circuito escolar, eu brinco, até é uma grande Olimpíada anual, são 13 modalidades, quer dizer, desde as individuais quanto as coletivas, é muita criança, é muito adolescente. A gente tem um agravante hoje das pessoas estarem cada vez praticando menos exercício, se entregando cada vez mais à tecnologia, às redes sociais, a computador, e o circuito escolar tem também essa missão de tentar, né, botar literalmente a molecada para correr. Como você colocou bem no início do programa, o circuito escolar é a base de tudo. É onde você literalmente está formando esse cidadão. Não só com os seus valores, mas principalmente essa parte física, essa parte motora e tudo que envolve, né, a musculatura dessa criança. Como você colocou bem, são 13 modalidades, cada modalidade é tratado de uma forma específica, né? Mas esse trabalho com a criança acaba sendo muito preventivo para ele na vida adulta, né? Onde ele consegue estar muito bem informado, e aí a gente vê hoje já na vida adulta trabalho de prevenção com a medicina, cada vez mais as empresas colocando lá pessoas da área esportiva e física para estar fazendo uma ginástica laboral,
tendo esse trabalho de prevenção. Por quê? Os atletas de alto rendimento, as comissões técnicas, cada vez tem lá fisiologista, fisioterapeuta, médico, enfim, uma estrutura toda voltada para quê? Para que esse atleta não se lesione, para que ele tenha maior rendimento. A mesma coisa acontece dentro das empresas, é um trabalho preventivo para que esse funcionário produza mais, né? Então essa é a grande preocupação. E o circuito vem montar essa base, né? Formando bem esse cidadão, né? As crianças passam por algum tipo de avaliação física, avaliação médica, é pedido algum atestado? Como é que funciona isso no processo do circuito? Isso, cada escola no seu período de inscrição tem um atestado médico, né, que diz que ele está em condições aptas para estar... Isso é anual? Isso é anual, né, está desenvolvendo essa atividade física, assim como normalmente é feito, né, nas academias, enfim, é passado por um... O que é importante também ser dito, né? Porque quando a gente fala, são crianças, né? Então você teoricamente, lógico que a vida, né, por conta natural, ela acaba desgastando o corpo, desgastando os órgãos e tal, mas necessariamente, e o doutor Alberto pode dizer isso também, não significa que uma criança não possa ter uma série de um comprometimento no que diz respeito ao coração, que se captado ali ainda muito jovem, a gente perdeu há 3 anos aqui em São Caetano do Sul, um atleta do handball com 20 anos, né, com um infarto. Então isso esporadicamente, aliás, temos um fato que foi conhecido nacionalmente em 2004, o falecimento do Serginho, né, jogador de São Caetano, que acabou tendo um infarto fulminante lá no Morumbi, quando atuava diante do São Paulo Futebol Clube, Campeonato Brasileiro. O Brasil inteiro, o mundo inteiro viveu isso. Não é muito normal, mas se diagnosticado desde jovem, acompanhamento, existe hoje tecnologia para poder sanar isso, né, doutor? Com certeza. Como nós havíamos dito, Luciano, felizmente isso não é comum, né? Mas diagnosticado com tempo, é possível que você lance mão toda essa tecnologia que existe de especialização, vamos dizer assim, para tratar realmente essa condição, né? É raro você ter que afastar o atleta totalmente da atividade física. Ocorre, mas isso não é o usual. Em geral, ele acaba fazendo um tratamento, né, direcionado para essa alteração que ele tem, e ele pode voltar à prática da atividade esportiva, né? Importante entrar nessa esfera, porque às vezes as pessoas acabam criando fantasmas, né? Ocorreu há pouco tempo atrás também na Europa, de alguns atletas, né, infartarem dentro do gramado, enfim. Só que é bom dizer assim, é um risco que também qualquer pessoa em qualquer ramo de atividade sofre infarto diariamente, né? Sim, na verdade o que a gente tem hoje em dia, como a gente comentou, Luciano, é um problema da alimentação, é o estresse, é tudo envolvido dentro da vida, seja atleta ou seja praticante recreativo. Então isso tudo leva essa pessoa, esse indivíduo, né, a uma situação de muito estresse físico e psicológico. Isso dentro de uma condição, às vezes genética, estrutural, que o próprio indivíduo tem, acaba levando a essa condição de um problema com risco, né, de vida que a gente acaba vendo. Legal, você está acompanhando o programa A Hora do Esporte aqui na TV Grande ABC. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta aqui com o Dr. Alberto Potini, do Hospital e Maternidade São Luís, aqui visitando e esclarecendo dúvidas no que diz respeito à medicina esportiva na TV Grande ABC, e também o Walter Rocha do Circuito ABC, o Circuito Escolar ABC. É rapidinho, daqui a pouco eu volto com mais informações aqui no programa A Hora do Esporte. A incidência de câncer no Brasil é alta. Este ano serão mais de 500 mil novos casos diagnosticados no país, o que representa uma pessoa por minuto. No mundo todo, os milhões de novos casos descobertos afetam não só o paciente, mas também os familiares. Com um número tão grande de pessoas enfrentando esse problema, é preciso fazer mais investimentos na saúde, principalmente em diagnóstico, prevenção e tratamento.
Nos Estados Unidos, o investimento em saúde é de 18% do PIB, o Produto Interno Bruto americano. Valor 10 vezes superior ao investido em saúde no Brasil. Mais da metade, 56% dos recursos para a saúde no Brasil vem do setor privado, contra 44% que vem do SUS. Mas o SUS atende 75% da população. Mas não é só a falta de recursos o que dificulta a vida de quem tem câncer. Há remédios de ponta esperando por aprovação há mais de 2 anos. Há tratamentos adiados por planos de saúde. Há pesquisas clínicas que não são liberadas pela burocracia oficial. Há demora no diagnóstico de muitos casos. Há falha na estrutura. O agendamento de consultas pode demorar mais de 4 meses. Essas pessoas não podem esperar. E é por isso que a ABRALE, a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, foi criada para ajudar gratuitamente milhares de pessoas com câncer no sangue que precisam de apoio. Por ano, são 40 mil pacientes atendidos pela associação, que atua em 4 frentes: educação e informação, comitês interdisciplinares que oferecem apoio a profissionais e pacientes, além de campanhas e material educativo, pesquisas, elaboração de publicações e indicadores para o desenvolvimento de tratamentos, apoio, assessoramento jurídico, psicológico e nutricional. Políticas públicas, atuação para incentivar mudanças na legislação que beneficiem os pacientes, que garantam tratamento gratuito e de qualidade. E aí quando eu cheguei e falaram assim, Estamos lado a lado com o Ministério da Saúde, SUS, Conselho Nacional então tá baixo, viu, o retorno nesse tempo. Tá bem baixo. Então tá bom, tá bom. ANS, prefeituras, governos estaduais e poder judiciário. A luta é muito grande. Teste. Em todo o Brasil. Mas precisamos de ajuda para dar continuidade e a expandir esse trabalho. Você também pode fazer a diferença na vida dessas pessoas e na melhora da saúde do nosso país. Entre em contato e saiba como. Olá, tudo bem? Pergunta fácil, né? Mas nem sempre ela é assim tão simples. Muitas pessoas escondem seus verdadeiros sentimentos atrás de sorrisos. A depressão é um assunto sério, mas às vezes a tratamos como uma tristeza passageira ou até mesmo um exagero desnecessário. Quem tem depressão acaba se calando e não expondo a doença, com medo do julgamento das pessoas à sua volta. Por isso criamos o movimento Conte Comigo, uma voz para quem quer falar sobre a depressão. Porque convenhamos, né? É muito melhor conversar do que ficar calado. Depressão é uma doença como outra qualquer, e o tratamento começa pela sua compreensão sobre o assunto. Seu familiar, um amigo ou até mesmo a pessoa que está do seu lado agora podem ter depressão. Vamos te ajudar a identificar e te ensinar a fazer a diferença. Conheça o nosso grupo. Juntos vamos fazer com que ninguém se sinta sozinho. Queremos falar abertamente sobre a depressão, seus sintomas, tipos e como você pode ajudar. Participe! Conte a sua história, do seu parente ou de um amigo. Tem sempre alguém que precisa contar com você. Movimento Conte Comigo. Juntos vamos vencer a depressão. Legal, voltando aqui o programa A Hora do Esporte na TV Grande ABC, você acompanhando aqui com a gente no canal 3 da NET, em São Caetano do Sul, em toda a região, você também ligadinho através da Rede Mundial dos Computadores, no www.tvgrandeabc.com.br e através das redes sociais, no facebook.com/seu canal regional. Hoje um programa especial falando de medicina esportiva, falando da saúde, da atividade física aqui com o Walter Rocha, coordenador do Circuito Escolar
escolar do ABC, sempre orientando e encaminhando as crianças aí desde pequenininho até os jovens, quase chegando já no adulto, né? 17 anos aí já tem muitos aí que tem uns que já até pai, viu? 17 anos já, muita coisa. Dr. Alberto Potini também, ele que é médico do esporte do Hospital e Maternidade São Luís de São Caetano do Sul, e está chegando aqui agora também com a gente o senhor Carlos Lotfi, que é o diretor do Hospital e Maternidade São Luís. Muito obrigado pela sua participação conosco, doutor Carlos. Aliás, falar um pouco sobre esse hospital que está revolucionando a região, né? Atendendo bastante gente, e também o importante de dizer isso é desocupando um pouco, né, aquela demanda absurda da rede pública que precisava ter um suporte de algo, enfim, com toda a tecnologia, com todo o recurso que tem a Rede D'Or. Bom dia. Bom dia, Luciano. Eu queria agradecer então a oportunidade. Obrigado aí, Alberto, Walter também, a gente está junto. É muito importante para a gente, realmente fomos muito bem recebidos na região, né, desde o início da construção, e nesse momento a gente vê um carinho muito grande da população. Estou achando importante aqui colocar que muitos ainda não sabem que o hospital está funcionando. Vamos completar um mês de atendimento, agora dia 13. Já estamos com as portas abertas, temos 14 operadoras, né, já foram credenciadas, aptas a serem grandes delas, como o Bradesco, Sul América, e a população não sabe. A gente está vendo por várias comunicações via Facebook, mesmo contato com o pessoal da comunidade, o desconhecimento. Então, agradecer a oportunidade no teu programa de comunicar isso. Nossa intenção é estar ouvindo a comunidade, trazer temas aqui para poder desenvolver nossos processos juntos e com as necessidades que o público vem trazer. E o esporte, com certeza, se não está, tem que estar na vida da gente, né? E que grande oportunidade a gente conseguir fazer isso de forma correta, como foi colocado aqui pelo Dr. Alberto. Lógico que é um hospital que atende uma demanda muito grande no que diz respeito a várias atividades, no que diz respeito maternidade, ambulatório, enfim, mas quando a gente fala da medicina esportiva, e é o tema principal do programa de hoje, é bom dizer que a região do ABC, ela tem por si só uma cultura esportiva já enraizada, não só sobre o alto rendimento dos principais atletas, as grandes equipes de futebol no cenário nacional, mas aquilo que a gente comentava com o Dr. Alberto, com o Walter no primeiro bloco, que é a cultura do domingueiro, daquele que trabalha o dia inteiro e à noite ele bota um tênis, ele quer ser um atleta, quer ser um esportista, e aí é muito importante a gente ter um núcleo que cuide disso de uma maneira educativa até, de orientação e de acompanhamento com equipamentos de alta qualidade e possam dar uma segurança para essas pessoas, né? A gente falava de problemas crônicos, lesões crônicas que as pessoas acabam sofrendo e acabam não cuidando. O hospital hoje encontra-se aberto à população para que aquelas pessoas possam fazer exames, para que as pessoas possam fazer avaliações. Fala um pouco sobre essa relação que é cada vez mais nítida de aproximação do São Luís com a região do ABC, especificamente com São Caetano. Então, o hospital ele é um hospital geral com maternidade, já está atendendo todas as áreas da medicina, né, que a gente fala, que é a pediatria, a gestante e a clínico cirúrgico. Portanto, nós estamos já atendendo, ortopedia inclui na clínico cirúrgico, né? Essa é uma das especialidades cirúrgicas. Então, a ideia é realmente atender do 0 até 100 anos, né? Que já temos gente moradora na cidade com mais de 100 anos, com certeza. Tradicionalíssimo. E queremos eles fazendo esporte, né? Então, a ideia é atender nesse sentido. Então, nós estamos abertos com essa estrutura montada, com capacidade de diagnóstico. Deve ter sido comentado já a parte dos métodos diagnósticos, como ressonância, tomografia, ultrassom e outros métodos da área esportiva, teste ecométrico, o eco. Então, é possível hoje já agendar e ser atendido, então, pelo produto que é essa assistência que a gente quer fazer e, com certeza, interagir com os pacientes, nem às vezes são pacientes, mas para orientação também. Isso é importante, né, doutor Alberto, porque a gente tem inúmeras equipes, né, a gente quando fala de vôlei, basquete, handebol, futebol, natação, atletismo, são várias categorias e, de repente, todos iam até São Paulo para buscar alternativa, para buscar orientação e para buscar
buscar o famoso, como disse o Walter, né? Você precisa apresentar um atestado que você está apto a exercer atividade física ou em alto rendimento ou não, mas você precisa desse atestado. Então, esse núcleo agora, ele comporta a demanda do ABC, né? Sim, na verdade, a entrada inicial acaba sendo, nesse momento, pela ortopedia, eu acredito, né? Que acaba gerenciando muito do que seria esse atendimento inicial, cuidado com a prevenção, né? E também com orientações para atividade física. Então, dentro dessa questão clínica cirúrgica que o Dr. Carlos falou, a gente acaba tendo essa entrada inicial pela ortopedia. É ali que a gente acaba vendo, Luciano, como nós estamos conversando, essas lesões crônicas relacionadas à atividade física. Então, é aquele excesso que é feito às vezes num dia da semana, sendo que deveria ser uma atividade um pouco mais regular, né? Buscando um pouco mais um treinamento que desse condição para que esse praticante pudesse realmente desenvolver o máximo dele em um determinado momento, né? Então, existe uma memória um pouco esportiva, que é o quê? Aquele praticante, ele já fez isso regularmente, ele acredita que ele pode fazer o que ele fazia em um dia da semana. Infelizmente, isso o corpo não permite. Ele acaba tendo lesão, uma lesão muscular, uma lesão de tendão e, às vezes, até uma lesão um pouco mais séria que vai deixá-lo meses fora da atividade que ele tanto deseja. O Walter, no circuito escolar é uma responsabilidade, né? Porque você está ali com crianças, né? Enfim, no caso do circuito escolar especificamente do ABC, crianças da rede privada de colégios, né? Onde às vezes os pais acabam investindo alta quantia por conta de tranquilidade, por conta de qualidade, por conta de segurança, enfim, por conta da educação do próprio filho. Sim. Que isso a gente até comentava fora do ar, não tem preço, né, o investimento que você faz no seu filho, mas você de repente tem aquela responsabilidade da criança estar exercendo atividade esportiva em um ambiente que é escolar, que é bom deixar isso claro, né? As atividades são sempre feitas, desenvolvidas dentro de colégios, mas existe algo preventivo, ou, por exemplo, um acompanhamento, um enfermeiro, um médico, existe também essa relação no dia a dia dos eventos? Sim, a gente tem uma preocupação de sempre ter alguém no local, né, para prestar esse primeiro socorros, né, até para que a gente aconteça algo mais grave, a gente possa estar encaminhando, né, para algum hospital, mas sempre esse primeiro socorros, ter alguém ali à disposição para prestar esse serviço, né? Além do atestado, que é algo obrigatório. Sim, né? Isso é de extrema importância, né? Eu acho que não só para a criança, mas para a população em geral, né? Eu acho que essa é a grande falha, né? Como o doutor passou, as pessoas começam a fazer atividade física sem nenhum preparo, sem nenhum exame preventivo, porque são a partir desses exames que o educador físico pode prescrever um treinamento que seja adequado para aquela pessoa, porque cada indivíduo tem um resultado e tem uma resposta àquele estímulo, né? Então isso é muito importante, esses exames, porque, como dissemos no bloco passado, a partir desses exames são detectados pequenas alterações e a partir daí pode fazer um trabalho preventivo para que isso não tenha um problema mais sério, não pode ter esses infartos, né? Como falamos aí de atletas de alto rendimento, mas que acontece aí, vamos colocar assim como entre aspas, os sedentários, né? Então é muito importante esse tipo de cuidado aí para a população em geral. E como é que vocês lidam lá durante o circuito escolar, né? A gente está falando de 80 escolas, enfim, quase 10 mil crianças envolvidas, né? E se você for projetar isso de maneira direta ou indireta, esse número deve passar de 20 mil pessoas ali no dia a dia. Imagino que deve ser uma responsabilidade Sim. muito grande, mas o fator de dar essa segurança também aos pais, né? Porque Sim. tem um imediatismo ali. Sim. E imagino que não só quando a gente projeta coração, no caso, é algo um pouco mais segmentado e até, como disse bem o médico, algo até esporádico. Agora, as lesões, o choque, como é que isso se dá diariamente? É engraçado a gente falar desse tema, porque assim, muitas vezes o problema maior do circuito a gente tem muito mais emocional
do que o problema físico mesmo, né? A criança cria uma expectativa tão grande com o evento, com a partida, né? Que muitas vezes ela tem uma pancada, ai meu Deus, me machuquei, né? Mas aí eles copiam os profissionais, vão rolando, né? Tem aquelas coisas também de simular. Exatamente. Então, graças a Deus, nós nunca tivemos um problema grave, né? Com lesões sérias, né? Até porque é um evento de base, um evento escolar, né? Então a gente não teve algo mais sério, mas a gente tenta tratar isso de uma forma um pouco mais tranquila, o professor vai, acalma, vai entrar alguém da organização e normalmente resolve assim de uma maneira mais tranquila. Você falava outro dia que esteve aqui, são mais de 500 partidas, né? Sim, esse ano, 2017, na temporada 2017, nós temos 210 equipes de modalidades coletivas, a partir dos 8 anos até o pessoal de 17 anos. São 5 modalidades coletivas, essas 5 modalidades representam esse ano 560 jogos. Nós tivemos no primeiro semestre a metade disso, fomos colocados em uma fase classificatória, e agora no segundo semestre, em agosto, começa a fase final, essa outra metade. Tem mais 280 jogos. Tem mais 280 jogos aí para a molecada se divertir bastante. E como tem material humano, você tem essa estrutura de 280 jogos, 280 representantes, né, não necessariamente, porque enfim, são vários jogos às vezes num dia, mas de ter sempre um representante. Sim. E uma outra importância que eu gostaria que você falasse sobre a arbitragem, né? Porque o árbitro, principalmente quando a gente fala da base, ele acaba sendo também um professor, né? Ele também tem que tomar muito cuidado. Ele não tem que ser só juiz, né? Ele tem que ser, aliás, ele não tem que ser tanto árbitro, ele também tem que ser um pouco de juiz ali naquele momento. Nós temos duas preocupações. Uma delas é ter um representante do circuito em todos os jogos, né? E a outra é a arbitragem. A arbitragem é um tema sempre, seja ele na base, seja ele no rendimento, sempre complexo, né? Então, como você colocou bem, o que ele menos faz é ser árbitro, né? Ele é muito mais um educador de ensinar, porque ali estamos dando os primeiros passos da criança na modalidade. Então, ensinar como bate um lateral, o porquê que foi falta, e principalmente, muitas vezes as crianças sabem, mas os pais não entendem o que acontece lá dentro. Imagina então, esse árbitro precisa passar uma calma ali dentro para que não crie um tumulto do lado de fora, porque os pais não querem ver seu filho perder, né? E às vezes cria uma situação aí bem difícil. Doutor Alberto, você, acho que numa escala respeitando, né, as devidas demandas, mas tem que lidar também às vezes com não só o fervor dos pais, mas às vezes o fervor do treinador, que fala, não, doutor, esse aqui precisa voltar logo. Recuperação, doutor, esse aqui eu preciso dele sábado. Como é que você lida com isso? Prazo, né? Porque você está falando ali de algo que é físico, né? Não dá para... Essa questão, Luciano, ela daria dias aqui de discussão, porque realmente no âmbito recreativo é mais fácil, né? Porque quem está praticando uma atividade recreativa, a gente pensa em saúde, né? Não tem como você, dentro de uma atividade recreativa, você querer realmente passar tanto do limite e sofrer lesão mais séria. Quando é um esporte competitivo, então às vezes esse limite que o atleta busca, nem sempre ele é saudável, a gente já sabe disso, né? Então o treinador ele acaba ficando muito mais com essa busca pelo alto rendimento e o máximo que o atleta pode ter. Óbvio, dentro de um limite. No recreativo a gente sente mais a vontade de conversar com o treinador e em geral o treinador acaba realmente entendendo toda essa questão, que é a longevidade do praticante, a longevidade do atleta, né? E isso é fundamental, né? Quer dizer, a pessoa que pratica atividade física, que gosta, mesmo que seja amador, ele quer fazer o resto da vida. Então, tudo que você orientar e passar com argumentos bons, ele vai entender que aquilo é para o bem dele, né? Então é um pouco mais fácil. Então o treinador ele vai conosco junto disso. Às vezes realmente é um pouco mais difícil. A gente já teve competição que foi um sul-americano, antes de pan-americano, antes da Olimpíada, de atleta de judô, por exemplo, de receber um golpe. Que tem um prazo, né? Um golpe, por exemplo, na face, e você prestar atendimento, ver que ele teve um afundamento ósseo e ele fala, não, eu não tive nada, o próprio atleta fala.
Por quê? Porque ele tem patrocínio, ele tem toda essa questão psicológica que o Walter falou, de querer competir com uma fratura, né? Então ali a gente teve que buscar a fotografia do atleta, ver que pela fotografia ele estava diferente, levar ele para um local diagnóstico, fez uma tomografia e viu que ele tinha um afundamento de malária e teve que fazer uma cirurgia para ele. Então, para explicar isso para treinador e para o atleta deve ser... Quando é competitivo, é o que a gente conversou. É um pouco mais complexo, a gente depende muito do entendimento do atleta e do treinador. Isso passa também por um fator psicológico, de um acompanhamento profissional também dentro da medicina esportiva? Com certeza. Dentro da medicina esportiva, até dentro dessa questão lá na universidade, né, a gente tem o psicólogo dentro do conjunto. Eu acredito que o alto rendimento ele depende muito dessa questão psicológica, né? É o atleta que não dorme antes da competição, é o estresse realmente que envolve, como o Walter já disse, até no ambiente de infantil, né? Que envolve os pais. Então é necessário, quando se pensa em uma atividade física de alto rendimento, que tenha realmente essa questão do psicólogo. E aproveitando, né, a gente estava falando dos domingueiros, dos atletas ali de final de semana, aqueles que, jogo bola de quarta-feira à noite, e o que você faz mais durante a semana? Nada. Faço churrasco na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, e mais joga bola de quarta-feira à noite. Eu tenho uma dor aqui no ombro, essa dor aqui eu tenho no ombro já tem uns 10 anos, viu? Acho que, não sei, quer dizer, as pessoas podem procurar um hospital, podem procurar uma ajuda profissional, porque de repente aquela dor é algo ou grave ou até uma coisa pequena que pode ser resolvida através de um acompanhamento de um profissional, né, doutor? Exatamente. O que eu acho que vale a pena a gente também enfatizar, o Brasil ele é o segundo do mundo de número de academias, segundo do mundo. Então, assim, a gente tem toda uma estrutura preventiva que a pessoa pode fazer com orientação do educador físico, um fortalecimento adequado, uma busca dele estar indo para uma atividade física, seja o futebol, seja o vôlei, seja o basquete, o handebol, já com um nível de fortalecimento, um nível de preparo físico adequado para que ele faça aquela atividade que exige um pouco mais do corpo, né? Então, eu acho que essa é a questão, falando preventivo. Quando a pessoa tem realmente a dor, tem algo que está incomodando, foi o que a gente comentou também, não tem por que seguir daquela forma, principalmente se ele gosta da prática. Então, ele precisa realmente se certificar que não é algo que vai piorar e que vai impedi-lo de continuar fazendo aquilo que ele tanto gosta. Então, por isso que a gente novamente coloca aí à disposição, dentro dessa questão ambulatorial aí do Hospital São Luís, né? O telefone novamente, que é o 2777-1100. Então é possível que ele passe, então faça um agendamento, inicialmente pelas especialidades que há. A gente tem aí a ideia de mais para frente buscar um núcleo específico de medicina esportiva, mas no momento ele pode agendar inicialmente com ortopedia, se ele sente algum desconforto, ou eventualmente com cardiologista, se ele quer uma avaliação cardiológica, pré-participação. Então tem a estrutura, tem os métodos diagnósticos, como o Dr. Carlos falou, não tem por que a gente não usar esse recurso. E é importante dizer que esse núcleo ele funciona tanto individualmente, né, para que a pessoa vá lá para fazer a sua atividade e fazer seus testes, mas também para grandes equipes, né, que podem procurar também através desse telefone e tentar agendar uma sessão ali para todos os seus atletas. A gente já caminhando agora para o segundo semestre, algumas competições que começam no segundo semestre, como Liga Nacional, nós temos aí a Liga Nacional de Basquete, enfim, grandes competições, onde o ABC, jogos regionais que começam agora em julho, os jogos abertos do interior, enfim, o ABC sempre muito forte. Aliás, os jogos regionais começam agora a partir da outra semana, já em São Bernardo serão esse ano. Então, quer dizer, as pessoas podem, delegações, procurar também. Eu acho que é importante a gente tentar dar esse diferencial, porque o Hospital São Luís ele chega hoje para ser exatamente um ponto de apoio, através desse núcleo, efetivamente, ao esportista da região. Então, o atleta amador, mas o atleta profissional também buscar, né, os coordenadores aí buscarem para que possa fazer um teste, toda uma avaliação com os profissionais. O hospital suporta, não, doutor? Suporta. A gente, como foi dito... Lógico, agendando, tudo fazendo... Não, tem toda essa questão diagnóstica, ressonância, tomografia, tem avaliação de teste ergométrico. Então, realmente a estrutura há. Claro que é ideia nossa que haja uma discussão para
a partir do momento que houver aí essa busca grande pelos atletas, tentar ajeitar isso de uma forma um pouco melhor, voltando um pouco mais para o esporte competitivo. Mas no momento você tem a estrutura das especialidades em si que tem como prestar atendimento para esses atletas de uma forma adequada, né? Eu acredito, né, o Dr. Carlos Lotti, que é o coordenador do Hospital e Maternidade de São Luís aqui em São Caetano, que acho que a Rede D'Or, enquanto avaliando, né, a região do ABC e a necessidade desse hospital em São Caetano do Sul, também viu muito, né, essa necessidade de ter algo específico para o esporte pela dimensão e do que o esporte significa. Então, na verdade, são duas coisas que casam ali, o crescimento da rede, né, a fixação da marca no que diz respeito à região do ABC, mas também a essa fatia do mercado que é muito significativa, que é a atividade esportiva, né? Claro, a vinda do Dr. Alberto para o nosso núcleo de ortopedia é para trazer esse conhecimento, né? Porque todos esses métodos diagnósticos e todo possível terapêutica que a gente pode fazer está na mão do ser humano com conhecimento. Então, acho que é importante a gente ter o profissional. Acho que quando a gente monta a estrutura, está pensando nisso. A região permite, como você colocou. Então, nós estamos desenvolvendo esse conhecimento localmente, vendo as necessidades, vão depender das modalidades, tem questões para a gente desenvolver. Com certeza dá para crescer em métodos diagnósticos, que nós vamos focar conforme realmente o que a gente captar junto às equipes, né? E parabenizar o professor Walter, né, pelo que ele coloca aqui, que me impressiona, porque a criança pode, no primeiro momento, ficar incomodada, né, com uma dor, com alguma coisa, e a vida inteira deixar de fazer uma atividade física, né, e a conscientização do movimento do corpo, acontecer isso, vai ser bacana. Então, a gente, em contato agora, conhecendo o Walter, poder entender um pouquinho aí os movimentos, porque também é uma especialidade, né, você trabalhar, talvez o atleta, já é uma coisa para a gente poder enxergar. A criança, a atividade física é diferente do adulto, né? É um momento que ela está começando. Então, a questão da anatomia, a fisiologia, tudo isso nós vamos ter que E o investimento na atividade física, né, de uma maneira geral, ele até, a gente sempre comenta isso, que a cada R$1 que é investido no esporte, na base, você está tirando R$4 de investimentos futuros de segurança e de saúde, né? Então, você está criando pessoas, teoricamente não, acho que absolutamente real, muito mais saudáveis e prontas. Acho que por isso que essa troca de informação eu vejo como muito necessária, né? Essa troca de experiências, né? de ter essa base do esporte e ter essa excelência também na atividade, no preventivo, no acompanhamento, na atividade mesmo, na lesão, porque a lesão ela acontece independente de você querer ou não, por mais que o esporte gera lesões naturalmente. Então, você ter a medicina ao lado é sempre importante. E o esporte, né, o doutor colocou muito bem, ninguém quer perder, né? Então, mesmo a criança, por menor que seja, ela está ali para ganhar, né? Claro, ela quer competir, mas todos querem ganhar, e isso gera, muitas vezes, um excesso. Então, esse trabalho de prevenção, ele é totalmente importante, né? A gente vê muita criança passando do limite, e às vezes até por imposição de professores, técnicos, pressão da família. Dos pais, filho, né? Você tem que ganhar, Exato. Você tem que ganhar. Então, tem todo esse trabalho que precisa ser feito, de prevenção, para a gente evitar essas futuras lesões, né? Então, isso é muito bacana, e acho que o entendimento, principalmente de toda a família, porque isso é um trabalho familiar, né? Quando tem famílias conscientes, pais conscientes, é muito mais fácil, porque a gente precisa deixar muito claro que quando tem lá o futebol, as crianças estão jogando a final da Copa do Mundo, né? Ele entra num esporte amador, ele está disputando a final olímpica, né? Não é um simples campeonato. Para ele, aquilo, ele quer subir no lugar mais alto do pódio, quer ganhar medalha, e aquilo é muito representativo, né? E literalmente aquele é o primeiro passo, né? Ele vai começar ali no âmbito escolar para estar chegando no clube, e são essas crianças que vão estar representando o Brasil aí nos próximos Jogos Olímpicos. Legal. Né? Aliás, tomara que esteja nascendo aqui um grande núcleo aí de orientação, né, de usar esse trabalho que o Walter já faz tão bem aqui no ABC, e tão representativo, tão importante para as nossas crianças,
de repente ter aí o hospital também com palestras, com orientações, com encaminhamentos. Eu acho que é muito importante essa proximidade, até porque é o público direcionado, né? Que é o público do ABC, as crianças do ABC, os professores que normalmente são os responsáveis do dia a dia nas escolas. Às vezes não há um trabalho como deveria de capacitação e de acompanhamento, né? Porque existe a formatura, ele se forma como educação física, como médico se forma, mas ele tem que estar o tempo inteiro estudando para estar o tempo inteiro se atualizando de tudo isso. Então, às vezes, essa troca de informação é muito importante para a gente... E só fazendo um adendo, é importante, normalmente toda escola tem o seu exame médico, muitas vezes no dia lá na escola, né, leva um médico, e acho que ter um hospital com toda uma estrutura por trás, com profissionais capacitados, é sempre de suma importância para todos. Né? Para não ser aqueles exames que a gente conhece, que o médico nem encosta na criança. Você tem alguma coisa? Você já tem alguma doença? Não. Ah, então tá. Próximo. Exato. Acontece isso, né, doutor? Infelizmente. A gente tem que entender, né, que o ser humano ele precisa realmente do contato, né? Ele precisa ser cuidado. Nós que somos da área de saúde, é óbvio que nós não estamos livres de ficarmos doentes, né? E sempre quando isso acontece, você vê e entende cada vez mais essa necessidade, né, de ter esse cuidado. Então, quem é da área de saúde tem que ter realmente essa questão junto consigo, né? É legal ver isso aí, porque tem a famosa virose, né? Que a criança entra lá, doutor, eu não estou bem, né? A mãe, é virose. Próximo. Então você tem que olhar, você tem que saber o que está acontecendo, você tem que fazer. E acho que é muito bacana, até para pensar em próximo ano, de ter aí uma orientação um pouco maior e usar, né, esse novo momento que vive o ABC com algo tão representativo e tão importante no cenário nacional. A gente pode dizer que a Rede D'Or hoje representa, sem dúvida nenhuma, uma excelência, não, doutor? Sem dúvida. Queremos avançar, como eu falei, precisamos ouvir a comunidade especializada como a área esportiva da sociedade, para que a gente possa dar direcionamento. Muitas coisas vão ser desenvolvidas, elas não estão prontas, né? Depende das questões loco-regionais. É um processo aí, né? Então é uma comunicação e é bilateral, né? E com certeza nós vamos ter profissionais capacitados para fazer isso. É questão de ordem nesse momento, a comunicação e a integração. Especial o Alberto, lembrando aqui, doutor Alberto, atleta, né? Porque também ele, como profissional da área, praticou e pratica e tem um grande conhecimento aí, até anunciando aí como um profissional que enxergou essa necessidade. Então é bom a gente estar com quem tem experiência também, poder nos informar, né? É isso. Vamos falar de Campeonato Paulista Sub-15 e Sub-17, trazer os resultados das equipes do ABC. Aliás, última rodada da primeira fase. No Sub-15, o São Caetano venceu o Mauaense pelo placar de 1-0. O Clube Atlético de Diadema perdeu para o São Bernardo pelo placar de 3-0. E o Santos Futebol Clube venceu o Água Santa, o último representante da equipe do ABC no Sub-15. Já no Sub-17 do Campeonato Paulista, o São Caetano venceu o Mauaense 3-0. O Clube Atlético de Diadema perdeu em casa para o São Bernardo pelo placar de 2-1. E a equipe do Santos Futebol Clube venceu o Água Santa pelo placar de 4-0. Os resultados aí do que diz respeito ao Campeonato Paulista Sub-15 e Sub-17. Ontem conhecemos na Federação Paulista de Futebol, lá na região da Barra Funda, os classificados à próxima fase da segunda divisão do futebol de São Paulo. Aliás, né, a quarta divisão, a gente sempre diz isso, a 1, a 2, a 3 e a segunda, que seria a quarta divisão. 2 representantes do ABC passaram à próxima fase. No grupo 5, a equipe do Mauaense, que estará ao lado do 15 de Jaú, do América de Rio Preto e também do União Mogi, equipe que atuou Neymar pai e começou lá o digníssimo Neymarzinho. E no grupo 7, o Vossen ao lado do Esporte Clube São Bernardo, do Francana e também da equipe do Oswaldo Cruz, Esporte Clube São Bernardo, que teve um retrospecto muito bom. Não foi bem nas últimas 2 rodadas da primeira fase, é verdade, mas se classificou bem e agora vamos pensar nesse processo novo. São 6 partidas nessa segunda fase, lembrando que passam somente 2 equipes aí para oitavas de final, quartas de final, semifinais e a grande final do Campeonato Paulista da segunda divisão. Lembrando que apenas 2 equipes irão subir a
A3 na temporada 2018 e a gente torce muito aí para que o Mauaense e também o Esporte Clube São Bernardo, o cachorrão lá de São Bernardo, possa fazer um belo trabalho e a gente espera o trabalho que o Will, enfim, o nosso Filipinho que veio aqui outro dia, atleta de São Caetano, que está brilhando com a camisa do Esporte Clube São Bernardo, tá certo? A gente está caminhando para o final do nosso programa, quero agradecer demais a participação de todos. Walter, quando volta agora, está de férias, né? O circuito escolar? O circuito escolar está descansando só você, né? Eu não descanso muito porque tem que formatar toda a tabela. Eu imagino, mas fase, são 280 né? jogos, não deve ser mole. Exatamente. Então a molecada está descansando, mas em agosto aí retomamos aí com todas as atividades. Aliás, 280 jogos no coletivo, mas tem os individuais, né? Isso. Temos aí as etapas de tênis de mesa, xadrez, ginástica, natação, enfim. Tem toda a programação aí que você pode acompanhar no site do Circuito Escolar. Manda o site pra gente. O www.circuitoescolar.com.br. Lá tem toda o calendário, locais, enfim, pode estar acompanhando lá cada modalidade. Se você gosta do judô, vai lá só na página do judô. Se você gosta da ginástica, enfim, tá tudo separado para você estar acompanhando o circuito escolar aí durante a temporada. Legal, sucesso para você. Conte sempre com a gente aqui para divulgar, traga informações quando voltar, manda a tabela pra gente que vai ser sempre divulgado aqui. Obrigado, Luciano, mais uma vez. Eu conheço um pequenininho, tenho um carinho de 10 anos que também disputa o circuito escolar e me dá um trabalho, eu sei bem do que é isso. Doutor Alberto Cotini, obrigado pela presença, sucesso aí nessa caminhada e obrigado, né, por estar trazendo para São Caetano do Sul, para toda a região do ABC esse conhecimento, essa expertise, e saiba que a TV Grande ABC vai estar sempre de portas abertas e vai estar sempre também ligando, pedindo informação, vamos estar sempre também querendo e tentando beber um pouco desse seu conhecimento na área esportiva. Estamos à disposição, Luciano, obrigado novamente. Agradecer também a Redditor, a gente vem aí dentro da universidade, também da Escola Paulista de Medicina, e o que precisar, essa entrada inicial então pelas especialidades, né, ortopedia, cardiologia, eu fico lá toda segunda-feira pela manhã, nível ambulatorial, então eu lido mais com essa parte de medicina esportiva, quem precisar vai ser um prazer poder colaborar. Legal, Dr. Carlos Losfi, sinta-se à vontade, na Casa TV Grande ABC, a nossa casa, é o veículo da cidade e tenha nele um grande parceiro para divulgar as ações deste que chega para ser um espaço extremamente importante e tenho que dizer, não só como jornalista, mas também como munícipe, que é algo que a cidade necessitava já há um bom tempo, um hospital com essa magnitude, com essa importância, com essa tecnologia, a cidade merecia por tudo isso que representa também no cenário, então seja bem-vindo e conte sempre com a gente. Luciano, muito obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês. Eu tive a oportunidade de uma entrevista prévia em outro momento e eu vi o quanto a audiência de vocês, as pessoas comunicando, me passando algum comentário, então realmente a penetração de vocês está bacana e queremos ajudar a crescer cada vez mais, trazendo bons temas e notificando. É um prazer para a gente estar na região, me sinto já com o pezinho na sala aí de São Caetano, as pessoas nos recebem muito bem. Me permita só divulgar mais um número de contato, que a gente tem um agendamento direto. Então, no 3040-9260, os agendamentos de consulta, poderá ser agendado inclusive do Dr. Alberto, e no 3040-1200 é o agendamento dos exames. Mas em qualquer um que ligar será transferido. Essa é uma central nossa de agendamento aqui da região. Legal, tá bom? Conte sempre com a gente, obrigado. Sucesso. Muito obrigado, gente. Está acabando mais um programa A Hora do Esporte nesta terça-feira. Lembrando, né, eu volto 19 horas e 30 minutos, trazendo as informações do esporte lá no Grande ABC Notícias com Amanda Sinac e também com o Leandro Amaral, tá certo? Um grande abraço a vocês. Lembrando, amanhã tem Campeonato Brasileiro, jogos importantíssimos. Estaremos fazendo uma matéria muito bacana, especial, lá no Clássico Corinthians e Palmeiras, no Allianz Parque, trazendo todos os bastidores da arena, informações exclusivas para vocês. Lembrando, hoje, 14 horas e 30 minutos, tem apresentação do São Caetano no estádio Anacleto Campanella, com novidades no que diz respeito ao elenco, tá certo? Grande abraço a todos, valeu galera, valeu Brasil!